Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Sempre enfrentando os desafios, o nosso Cooper News SC de hoje já está no ar para você. Veja os destaques. Cultivo e uso de plantas medicinais começam a ser importantes dentro do agronegócio. Presidente da FECOAGRO Santa Catarina comenta sobre reunião técnica realizada em São Francisco do Sul. Programa SC Agricultura destaca hoje a hantavirose e as medidas de proteção no meio rural. Na dica do programa Vale Agrícola, vamos saber como ter frutas cítricas o ano inteiro no pomar. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, Litotâmio. Tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com o Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, Litotâmio, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade. Realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. Em Santa Catarina, o cultivo e o uso de plantas medicinais tem se fortalecido como uma importante atividade dentro do agronegócio. A produção de soluções fitoterápicas une a tradição da cultura popular com os avanços da ciência,
criando assim uma cadeia produtiva que beneficia a saúde da população e gera novas oportunidades para os agricultores familiares. Uma área pantanosa entre a faixa litorânea e Serra do Tabuleiro, onde há milhões de anos existiu mar, há uma área completamente coberta por um verde denso e poderoso. Se é bonito de se ver de cima, imagina só lá embaixo. Dá para imaginar que em pleno município de Palhoça existe florestas de melaleuca como essa. A melaleuca é uma planta medicinal de origem da Austrália e que se deu muito bem por aqui. É um exemplo da cura que vem do campo, o nosso tema do programa de hoje. Essa é apenas uma das milhares de plantas que a natureza caprichou na composição, um verdadeiro presente para a nossa saúde. Quem conhece de perto o potencial dela é a família Vieira, que há quase 2 décadas apostou na melaleuca, atendendo o desejo de seu João, o patriarca já falecido. Um visionário que começou a plantar as primeiras sementes dessa história, já pensando no futuro promissor deste fitoterápico. Meu pai veio para cá nos anos 70, né, veio desbravando esse terreno. Ele era um homem que veio do campo, foi para a cidade, ele tinha uma visão bastante ampla para a época, né, de sempre estar inovando. Foram pelo menos 2 anos até descobrir o professor que poderia fornecer as mudas. A gente tinha uma biblioteca virtual, né, de alguns vídeos que a gente comprava no CPT, dentre eles o da melaleuca, e que encantou ele. Ele disse, nossa, isso a gente precisa ter aqui. E daí a gente ligou para conseguir. Antônio Leles Pinheiro era um estudioso da melaleuca, ele trouxe a melaleuca da Austrália através de permuta de sementes do pau-rosa da Amazônia com as sementes, né, de excelente qualidade da melaleuca. E os planos não começaram pequenos. No início, meu pai começou com 35 mil mudas. Hoje a gente tem aproximadamente uns 80 mil. Altair, irmão de Ademir, me explica que a produção ainda é maior que a demanda. São aproximadamente umas 8, 10 quadras por aí. A média é de 8 mil plantas cada quadra. Isso daqui, quando eu corto, ela nasce de novo? Ela nasce de novo. Ela rebrota. Tem lugares aí que a gente cortou já umas 4, 5 vezes e ela está sempre nova. A casca da árvore ainda é um produto a ser explorado pela indústria por se apresentar como excelente isolante térmico. Mas até que pesquisas certifiquem o melhor uso e forma de beneficiamento, a família só tem a agradecer por já extrair o que a planta oferece de mais potente. O óleo essencial extraído das folhas, extremamente aromáticas e poderosas. E a melaleuca, ela veio como um diferencial, porque até então era uma planta que, quando começamos, era muito desconhecida, porém a gente tinha muita fé que ela ia dar certo e, de fato, a gente foi descobrindo com o tempo, com as pesquisas, que é uma planta maravilhosa. Para o Guilherme, a 3ª geração a usufruir da propriedade, a melaleuca é muito mais do que uma cultura agrícola, é uma herança com propósito. A melaleuca, para mim, ela representa não somente uma parte do nosso passado, mas também o nosso presente e o futuro. Que não é um futuro que não vai ser de bom acesso, mas que vai ser muito bem acolhido não só pela gente, mas pelas pessoas que consumirem, né? E que verem a necessidade dessa planta no seu dia a dia. O que você acha que hoje falta? Falta as pessoas conhecerem um pouquinho mais a melaleuca, acreditarem mais no fitoterápico? Qual que é a mudança que tu espera? Então, é um pouco disso tudo. A gente sabe que a partir do momento que a pessoa conhece a melaleuca, ela não fica mais sem. Ela é bactericida, fungicida, antiviral. Então é um mix completo do que a gente precisa para o nosso dia a dia. Eu digo que é um propósito abençoado. O óleo possui uma composição única de mais de 100 componentes químicos. É bom para pele, cabelo, unha. A gente precisa da eficiência. A eficiência a gente busca com estudo. Então a gente sempre busca ter, por exemplo, como os parceiros a FURB, a Universidade Federal, os laboratórios onde a gente faz as análises para certificar que o produto tem os princípios ativos que fazem o bem para a comunidade e que não tem nenhum alergênico. E se faz bem para a gente, por que não para a terra?
todo o material que sobra da palhada da melaleuca volta para o campo novamente como adubo. A gente utiliza para que forneça energia e força para outras plantas crescerem novamente. Da floresta à fabricação de cosméticos naturais, das mãos do agricultor ao olhar do pesquisador e da indústria biotecnológica. O que vem do campo ganha a cidade com mais potência. É que além da produção própria, eles também trabalham com o sistema B2B, que é quando uma empresa vende sua matéria-prima para outra. Aqui nessa empresa de Florianópolis, o óleo de melaleuca ganha uma nova roupagem. É uma espécie de armadura que protege e potencializa as suas propriedades. É o que a gente chama de ativo nanotecnológico. Encapsulado, as propriedades antimicrobianas, antioxidantes, anti-inflamatórias e cicatrizantes do óleo são protegidas e fornecem ainda mais segurança para a indústria e consumidores. A nanotecnologia é uma ferramenta muito importante, né, e que tem uma abrangência de aplicação muito grande. Então, pensando que o consumidor, em diversos níveis, está buscando cada vez mais soluções que sejam, por um lado, eficazes, mas, por outro lado, que tenham menos agressão à saúde, ao ambiente, né, a nanotecnologia é uma ferramenta muito importante. É um aliado desse tipo de produtos naturais, como, por exemplo, o óleo essencial de melaleuca. Por quê? O óleo essencial de melaleuca, por exemplo, ele é muito volátil. A gente consegue reduzir a volatilidade com o nanoencapsulamento, por exemplo. O resultado impressiona. Se transforma em matéria-prima com princípios ativos que atendem a diferentes nichos de mercado. Um creme facial contendo o óleo de melaleuca nanoencapsulado para tratamento de acne, por exemplo. Pode ser um shampoo veterinário para tratamento de dermatites e de outras condições patológicas em cachorros, por exemplo. Ou pode ser para aplicar em plantas para proteger de doenças fúngicas. O Brasil não vendendo apenas a matéria-prima, né, que a gente já é reconhecido, né, por ter uma capacidade produtiva muito grande do ponto de vista agro, por exemplo, mas vendendo também tecnologia, não só a matéria-prima, mas a matéria-prima já associada a tecnologias de maior valor agregado. É o campo conversando com a indústria e o Brasil deixando de exportar só matéria-prima para também entregar inovação. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E no quadro Temática desta quinta-feira, vamos acompanhar o comentário do presidente da FECOAGRO Santa Catarina sobre a reunião do Conselho e reunião técnica que foram realizadas em São Francisco do Sul. Nesse fim de semana que passou, dia 20 e 21, nós tivemos um encontro com os presidentes das cooperativas, os conselheiros da FECOAGRO e Conselho de Admissão e Fiscal, os comerciais das cooperativas, mais os agrônomos responsáveis pela agropecuária, para a venda de insumos, todos reunidos lá trabalhando treinamento e mostrando umas coisas importantes. O conselho teve reunião com os dois conselhos juntos, a reunião do mês, analisando o balanço de maio e de janeiro até maio, né? Pela parte da manhã até às 10 horas. Depois das 10 a gente também se juntou com os demais, os comerciais e os técnicos próprios, os consultores da FECOAGRO, o pessoal, os gerentes da FECOAGRO, aonde que lá a gente visitou a fábrica toda, né? E viu o que se fez durante o ano. A FECOAGRO está fazendo, ela só vende, dá para dizer, 80%, 85%, que é os fertilizantes de alta tecnologia. E o pessoal fez a apresentação do que aconteceu no campo. Que quem colheu quanto a mais, fizeram comparação com o próprio fertilizante da FECOAGRO, que ele é o convencional, no caso, uma diferença de 3, 4, 5 sacos, 6 sacos por hectare, uma coisa muito importante. À tarde, daí nós tivemos uma convenção, né, com todos o pessoal que estava lá reunido, e nós tivemos uma palestra sobre tendências de mercado de fertilizantes, de dólar, sobre os preços dos insumos, dos cereais também, com a Stonex, né, muito importante. À tarde nós tivemos com o pessoal da EPAGRE, tecnologias informacionais para o agro catarinense, que estão fazendo um trabalho muito bonito.
bem elaborado, onde que a gente pode ver muitas coisas que a EPAGRE está fazendo e muitas vezes a gente não está sabendo. Então, fazer uma avaliação do encontro foi muito bom. Todas as pessoas que participaram saíram muito satisfeitos, porque foi aberto para as esposas também do pessoal que trabalha nessa área toda, ou os maridos que tivessem as esposas trabalhando, né? Então foi o casal. Isso também foi um ponto importante, porque é poucas empresas que fazem isso. Mas por que a FECOAGRO e as cooperativas fazem isso? Porque a família faz parte da cooperativa, a família faz parte do trabalho da FECOAGRO, né, que é muito importante. Muitas vezes você fica, o pessoal chegou na quinta-feira à tarde, que era feriado, né, e fica 2, 3 dias fora, justamente no fim de semana, e sozinhos, daí é um pouco mais complicado. Mas essa é uma coisa muito importante, além das palestras que tivemos lá. A visita na fábrica, a fábrica hoje está muito bem organizada, até tem que parabenizar o pessoal lá de São Francisco, os nossos gerentes todos e o diretor executivo, o Ivan, pelo trabalho que estão fazendo na FECOAGRO. E isso parabenizar também pelo evento que foi organizado muito bem. Então, cada dia mais a FECOAGRO ela procura treinar seus colaboradores, né? E lá teve junto os presidentes, os comerciais, mais os agrônomos de campo, daí os consultores da FECOAGRO, todos os gerentes da FECOAGRO, e foi muito importante. Então, agradecer a todos que compareceram nesse evento. Então veja agora os assuntos que teremos depois do intervalo. O programa SC Agricultura destaca a antavirose e as medidas de proteção no meio rural. E na dica do Vale Agrícola de hoje, vamos saber como ter frutas cítricas o ano inteiro no pomar. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Um canal Mil Histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, Litotâmio. Tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com o Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, Litotâmio, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO.
A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade. Realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. E nessa segunda parte do programa, o nosso parceiro SC Agricultura fala sobre a hantavirose, uma doença infecciosa transmitida por roedores silvestres. É muito importante saber as medidas de combate ao hantavírus, pois o local mais comum de ocorrência de casos é no meio rural. Então veja o que fazer e como fazer para evitar a doença. Olá, nós vamos falar agora de uma doença infecciosa grave causada pelo hantavírus, que está presente nos roedores silvestres. A hantavirose é transmitida por meio da urina, fezes e saliva desses roedores. A transmissão mais comum é a inalação de partículas presentes nesses excrementos, que acabam se misturando com a poeira nos locais fechados. A seguir, vamos ver as principais medidas para evitar a doença, que é característica do meio rural. Isso devido principalmente ao manuseio e armazenagem de grãos, madeiras e alimentação animal, tudo isso em locais fechados e com pouca ventilação. Mas olha, vale lembrar que a hantavirose ocorre o ano todo e tem registro em Santa Catarina desde 1999. Mas entre agosto e fevereiro, há aumento de casos em razão do armazenamento de grãos em galpões e paióis, o que acaba atraindo os roedores para perto das casas e das pessoas. Fique atento então a essas medidas de combate à hantavirose. Mantenha sempre limpo o local onde vivem os animais, recolhendo a sobra de comida. Caso não haja coleta regular dessa sobra, enterrar o lixo orgânico a pelo menos 30 metros das construções. Armazenar insumos de forma suspensa em estrados, pallets ou prateleiras, de preferência em depósitos afastados das casas. O mesmo vale para as pilhas de lenhas, sempre suspensas do chão. Procure também eliminar o empilhamento de equipamentos antigos. Manter as áreas em torno das casas, armazéns e depósitos sempre limpas, sem mato alto, pneus, lixo ou entulhos. A vegetação rasteira evita abrigo e proteção ao roedor. Isso porque há espécies que fazem toca no solo. O plantio de grãos deve ser longe da casa, feito no mínimo a 40 metros de distância da residência. Nunca descansar em locais fechados, onde ficam restos de alimentos e grãos. Ao limpar os ambientes fechados, deixe antes o local ventilar por pelo menos 1 hora. Depois, utilize máscara respiratória do tipo PFF3. O bloqueio de acesso também é importante. Faça a manutenção dos ambientes, principalmente com reparos a possíveis falhas estruturais, como aberturas e fendas, impedindo assim o acesso ao interior das construções. Monitore o ambiente e fique atento aos sinais. A presença de roedores é indicada pelo surgimento de fezes, urina, marcas de roeduras, manchas de gordura, aparecimento de trilhas, tocas e pegadas, além de sons e avistamento. Evite sempre contato humano com ratos silvestres, suas fezes e urina. Bom, em relação aos sintomas, eles podem aparecer até 60 dias após exposição da pessoa a um local contaminado ou situação de risco. Veja quais são os sinais. Febre alta, diarreia, náuseas e vômito, dor de cabeça, dor no corpo e abdominal e tosse seca. A falta de ar e cansaço podem indicar um agravamento da doença.
E agora uma pergunta muito simples. Quer ter fruta o ano inteiro no pomar? Tem a dica do programa parceiro Vale Agrícola sobre os tipos certos de citros para garantir colheita o ano inteiro. É a produção sem pausa e sabor de sobra. E a dica de hoje é sobre cultivares de citros, tanto limão, quanto as tangerinas, quanto as laranjas. Quais as cultivares que eu planto que eu consiga produzir por um maior período de tempo disponível lá na propriedade, podendo se manter por até 10 meses a disponibilidade de frutas lá no meu pomar. Iniciando pelos limões, os limões nós temos o Tahiti, que ele produz o ano todo. Se eu cultivar o limão siciliano, eu vou ter uma disponibilidade de colheita de junho a setembro, que é um período que eu tenho de produtividade. Quando nós vamos falar das tangerinas, nós começamos tangerina, bergamota, né? Nós começamos a colher primeiro de tudo a bergamota do céu e a Okitsu. A Okitsu ela fica pronta em algumas regiões final de fevereiro, início de março. Final de março, abril, nós já temos a bergamota do céu e elas vão até maio, essas duas cultivares. Depois nós começamos com a Acaí, que vai de maio a junho. Depois nós temos a Pocã, que vai de junho a agosto. E aí entra a Montenegrina, que vai de julho até setembro, a produtividade dela. Dependendo de cada região e o manejo que nós adotamos para manter mais tempo a fruta lá na planta. E a Morgot, que é a mais tardia, essa nós conseguimos iniciar a produção dela, a colheita, as primeiras frutas, dependendo da região, em agosto, e consigo segurar ela até final de novembro, início de dezembro. Ou seja, quando eu vou trabalhar tangerina, bergamota, eu consigo ter até 10 meses do ano cultivo. Limão, o ano todo, dependendo da cultivar. E se eu escolher as cultivares de tangerina, eu consigo trabalhar, ou a bergamota do céu, eu consigo trabalhar 10 meses por ano a disponibilidade de frutas lá na planta para colher ela fresquinha. O espaçamento, vou trabalhar de 3x4, de 3x5, depende do manejo que eu vou fazer no meio, tanto dos limões quanto das tangerinas ou das bergamotas. Na produção de laranjas, nós temos a mais precoce de todas, que é a laranja do céu, que eu começo a colher ela em abril, final de março, abril, e me estendo até final de maio. Depois nós temos a laranja de umbigo, Tomásio ou Bahia, que a colheita ela se inicia final de abril, início de maio, e eu consigo segurar ela até julho, dependendo do manejo. Depois nós temos a Iapar, que vai de junho até setembro. Laranja de umbigo mais tardia, Monte Parnasso, de agosto até início de outubro. Eu consigo segurar essa fruta na planta. Depois vem as laranjas de suco, que também podem ser consumidas in natura, que é a Valência, que eu vou começar a colher ela final de julho e vou até o mês de outubro, consigo ir colhendo. E a laranja folha murcha, que essa tem uma produção de agosto até novembro, dependendo do manejo, eu consigo segurar ela até início de dezembro. Então, quando eu vou trabalhar com citros voltado ao cultivo de laranjas, eu também consigo ter uma produção aí de 9 a 10 meses por ano, lá no pomar, com frutas frescas para ser consumida. E com a dica para ter frutas cítricas o ano inteiro no seu pomar, o programa Cooper News SC de hoje fica por aqui. Mais um grande e cooperado abraço para todos e até amanhã.